aí, pessoal, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar de etarismo, gays com 50, 60, 70 anos ou mais. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Eu chamei o Milton, que é médico geriatra e que tá acostumado a quê? Atender as bicha véia. Pode falar bicha véia, Milton? Pode falar, mas depende aí do lugar de fala da bicha, Eita, vai. Nós. Se você tiver menos de 20 anos, você não pode falar bicha véia. Brincadeira. Vamos lá, vamos aprender muito sobre esse universo hoje. Bora pro vídeo. Oiê, sou o Caio Graneiro, sou psicólogo e sou sexólogo também. E sou o quê? Um homem gay, né? Que é o que mais importa nesse canal. E aí, eu tô aqui hoje com o Milton. Milton, se apresente, por favor. Então, Caio, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Pessoal, eu sou médico geriatra, meu nome é Milton Krenit, sou médico geriatra, sou doutor em ciências pela USP e tenho trabalhado questões sobre o envelhecimento da nossa comunidade. Então, vamos bater um papo aqui sobre envelhecimento, etarismo e LGBTfobia. A gente vai tentar, porque a gente tava aqui nos bastidores e eu falei, ai meu Deus, isso é polêmico. Ah, isso é polêmico também. É tudo polêmico nesse tema, né, não, Milton? Ou daria 2 horas de conversa, né? Vocês têm 2 horas aí? Inclusive, ó, se você não tá vendo esse vídeo no YouTube, tá vendo no Instagram, vai seguir o Milton lá, Milton Krenit. Vai estar escrito aí na tela. Se você tá vendo no Instagram do Milton, vem me seguir, @Caio Graneiro. Mas, se esse vídeo ficar muito longo, ele vai com certeza estar no YouTube. Então, eu quero ver a conversa inteira, sem um monte de corte. Vai pro YouTube, Caio Graneiro, vai estar lá o vídeo inteiro, tá bom? Então tá. Milton, querido, eu queria começar falando um pouco da tua experiência, né? Eu sou psicólogo, então eu olho pros pacientes a partir de uma perspectiva mais humana, não que médico não é humano, mas mais uma perspectiva do psiquismo. E tem alguns atravessamentos que são muito biológicos mesmos. Então, por exemplo, a gente tem essa onda de liberação de PrEP, PEP, e isso é muito importante, porque isso vai, de alguma forma, libertando o nosso sexo, né, deixando o sexo mais livre. Tem muitos homens gays que têm muita dificuldade com o uso da camisinha e tal, mas eu queria começar nessa coisa mais biológica perguntando pra você assim, como que funciona isso quando a gente fala de um homem gay mais velho? Então, primeiro, com que idade a gente pode dizer que um homem gay precisa de um geriatra, ou seria legal ter um geriatra? E depois, quais são esses cuidados? Eu queria falar especialmente da PrEP e da PEP. Maravilha. Então, quando procurar um geriatra, né? Então, quando procurar um geriatra, primeiro o geriatra ele é um clínico geral. Então, a partir dos 30, 20 anos, poderia ir para o geriatra e sempre pensando no envelhecimento. Mas, a partir dos 50, 60, 70, já é legal que um geriatra faça esse acompanhamento. Mas assim, se eu quiser, por exemplo, eu quero ter um médico que vai me acompanhar, porque a medicina hoje em dia ela é muito segregada, assim, né? Então você vai no médico que vê a sua cabeça, outro vê o seu coração. Se eu quero um cara que me vê como um todo, mesmo eu não sendo um idoso, eu posso te procurar, por exemplo, e dizer, Milton, me acompanha. Excelente. Com 36 anos, 37 anos ou 30 a mais, você pode ir no geriatra e fazer isso, que o médico geriatra vai ter esse olhar global. Então não vai te olhar só como um coração, um pulmão, uma glândula, vai te olhar. Esse é o Caio, com essa biografia, ele gosta disso, e você consegue organizar toda a vida dele. Legal. Falando sobre a PrEP, né? Então é sobre essa questão biológica. Então o geriatra, vendo esse olhar global, a gente também se apropria sobre a questão da prevenção combinada. E o que é prevenção combinada? A gente entender que não existe uma estratégia única para a prevenção de HIV e outras ISTs. Eu brinco, Caio, que falo que a camisinha é ótima, mas se ela ficar na minha carteira, ela não é um método bom de prevenção. E ela não é ótima para todo mundo, né? Porque tem muitos homens que... A gente estava falando aqui no bastidor sobre a minha geração, a geração do Milton, a gente tem uma idade muito parecida. Isso é muito diferente de uma galera que está 20 anos depois da gente, né? A gente não viu vários amigos morrendo de AIDS, a gente não teve segregado em guetos, né? A gente não tinha... a gente não ia num bar que tinha uma porta que não tinha nada escrito para entrar escondido. É uma geração diferente da nossa. E uma coisa que é legal dizer é que o cara que às vezes tem 50, 60 anos, ele fez uma vinculação de que a camisinha era um sinal de impossibilidade, de morte, mas era o que prevenia. Era, mas também era um sinal de coisa feia, porque era assim, a AIDS é uma peste gay e aquilo era um sinal de que ele era diferente. Então, há um estigma que pra nós pode ser simples, camisinha é tranquilo, e que pra muitos homens, no momento que eles pegam a camisinha, eles não conseguem ter ereção.
E aí, por exemplo, a PrEP é uma boa alternativa para alguém que, por exemplo, não consegue não broxar com a camisinha, né? Exatamente, assim, e de novo, gente, se a camisinha funciona para você, tá ótimo, mas é essa questão, a gente individualizar para outros casos. Então a PrEP, para quem não conhece, profilaxia pré-exposição, eu poder usar aquela medicação antirretroviral para prevenir infecção pelo HIV, e inclusive pessoas 70 a mais podem usar a PrEP. E não tem nenhuma... porque, olha, gente... quem que eu tenho de referência de pessoas 70 a mais? Meu avô, né? Minha avó. E anda com aquela cartela com 150 remédios. A gente tem primeiro uma coisa de desmistificar que nem todo mundo chega nos seus 70 anos precisando de um monte de remédio. Mas a minha pergunta é, existe algum cuidado especial que alguém que tenha, 65 anos mais, precisa ter para tomar uma PrEP? Então, sim. Então, a grande questão, né, que a PrEP vai ser usada sobre, né, uma supervisão médica, que a gente vai acompanhar os exames do rim, do fígado e principalmente a saúde óssea, né? E mais uma coisa, Caio, que eu acho legal até da gente lembrar da PrEP, existe a PrEP sob demanda, né, que eu posso usar ou a PrEP todo dia, um comprimido diário, ou também tem pessoas, não vou transar todo dia, pode falar transar? É assim, ó, eu vou ajudar o Milton. Se você for Kenga, entendeu? É Kenga, tá andando no metrô, já começa a roçar em alguém, quer ir pro banheiro, tem que tomar todo dia. Agora, se você é bela, recatada e do lar, uma bicha mais assim, guardada, aí você toma sob demanda. Claro que pode falar transar. Pode falar. Então, por exemplo, eu vou transar uma vez por mês e é naquele dia que eu vou pra sauna, por exemplo, então não vou precisar tomar o remédio todo dia. Acho que é mais saudável tomar PrEP? Gente, psicólogo, não sou da área da biologia. Mas eu tenho uma sensação que a gente tem pouco estudo longitudinal na PrEP. A gente não sabe ainda, ninguém tomou 20 anos de PrEP para saber o que isso deu no organismo. Você acha que, do ponto de vista da nossa falta de conhecimento longitudinal, tomar PrEP sob demanda é mais saudável? Eu acho que essa resposta a gente não tem, mas uma coisa que a gente, não tem a longitudinalidade de 20 anos, mas a gente pode extrapolar das pessoas vivendo com HIV, que hoje estão com 50, 60, 70, 80, 90 anos, ou até pessoas vivendo com HIV com 100 anos. Então, eu extrapolaria principalmente nessa segurança de que usar os antirretrovirais é bem seguro. Legal. Mas, claro, a gente tem que pensar na saúde dos ossos, na saúde do rim, na saúde aí do fígado. Mas você não acha que tem diferença em tomar todo dia e tomar sob demanda, por exemplo? Olha, eu acho que se a pessoa, como você falou, não for essa que vai transar no metrô, que vai encontrar alguém, eu daria preferência para sob demanda. Porque é um comprimido a menos, é uma interação medicamentosa a menos, então... E tem um conteúdo na internet, você podia entrar lá e colocar como usar PrEP sob demanda. Mas o Milton tá aqui, a gente vai o quê? Dar uma abusada dele. Como que funciona exatamente? Assim, o cara tem que tomar até 2 horas antes. Conta aí pra gente o cara chegou lá e fala, quero tomar essa PrEP sob demanda. Porque é bem simples, né? Fala aí pra gente. A PrEP sob demanda, a gente vai usar a numeração 211. Então assim, tô indo pra sauna 2 horas a 24 horas antes, eu vou tomar 2 comprimidos de PrEP. Posso te parar rapidinho? E faz diferença tomar 2 horas antes ou 20? Tipo assim, é melhor tomar 12 antes. Ou não, tomou 2... Tá valendo. Tá valendo. 2 a 24 horas antes, 211. Daí eu vou tomar. Então, depois aí, 24 horas dessa tomada, eu tomo mais um comprimido. E 48 horas depois daquela tomada, mais um comprimido. E acabou. Tá, agora uma pergunta de leigo que não usa PrEP. Quanto é a duração de validade? Olha só a minha questão. Eu tô aqui, eu falo, puxa, quero começar a usar PrEP. Só que eu namoro, a gente quase nunca faz nada fora da nossa relação, mas, a gente vai pra Alemanha, a gente quer brincar na sauna, sei lá. Eu posso ir lá, a PrEP dura muito, o tempo de validade do remédio dura bastante tempo ou ele é um remédio que tem uma validade curta? Então, por exemplo, vamos pensar no carnaval, né? Então assim, o carnaval vai começar no sábado, eu posso usar a PrEP sob demanda enquanto durar o carnaval. Então, por exemplo... Não, mas acho que você não entendeu a minha pergunta. É assim, eu fui lá com você e você me fez meus exames, eu posso tomar. Aí eu compro a PrEP, compra na farmácia? Dá pra comprar e dá pra pegar pelo SUS. Peguei no SUS, que é mais barato. Aí eu peguei o pote, só que daí eu vou transar daqui 6 meses só, tipo assim, eu quero, porque a ideia eu quero ter sob demanda, mas eu não faço um uso, eu sou uma gay mais recatada, mais tranquila, eu posso, assim... Se o pote dura, né? Porque a minha preocupação é, se adianta, eu vou no médico, eu vou comprar um negócio, aí a receita, eu vou usar daqui 6 meses, é um remédio que tem longa validade? Eu acredito que sim, eu vou dever essa resposta, a gente vai pesquisar e passar depois, mas eu não sei realmente qual a validade do pote, se vai ser 3 ou 6 meses, mas coisas assim, porque é 6 meses, 6 meses. Não sei exatamente precisar quanto. Mas é um remédio que precisa de receita?
Precisa. Então não vai ter jeito, você vai ter que ir lá e falar, Milton, tô querendo transar semana que vem, será que você pode... Não, porque é isso que eu fiquei pensando, assim, que seria muito bacana poder ter em casa, assim, uma coisa meio, a hora que... Porque 2 horas... Marcou com o contatinho, ele tá chegando, você faz, até eu almoçar, jantar, comer uma coisa, dá uma enrolada, põe o relógio pra despertar, deu 2 horas, você cai de novo. Não, e pode, tá ótimo, gente. Lembrando que é isso, 2 horas antes, já toma os 2 comprimidos e sim, se o contatinho furou, não tem problema, daí depois você não vai fazer você mal. Você entra no Grindr e coloca assim, estou com a PrEP tomada, tenho que utilizar, que nem Xuca feita. Não dá pra fazer Xuca e desperdiçar, tem que usar. Xuca, a gente sabe que na pessoa mais idosa, a gente tem várias questões e fiquei pensando, tem alguma coisa do tipo, o cara depois de certa idade não pode mais fazer Xuca, ou tem que tomar mais cuidado, tem alguma relação assim? Não vai ter nenhuma relação mas assim, a grande questão, gente, alimentação rica em fibra, beber bastante água, que não vai ter nenhum problema, né? Vai gerar um intestino mais saudável, mas pode fazer a Xuca. A grande questão é que com o passar dos anos, com o passar, às vezes, de algumas questões, pode ter mais hemorroida, fissura, então... Teve alguma dor, um machucado, tá sangrando, procura nossos próctos queridos pra dar uma olhada, pra ver se você não precisa passar uma pomada. Tá, o cara tem vergonha de ir no prócto. Ele pode conversar com o geriatra dele? Minha pergunta é, até quanto de autonomia o geriatra tem? Vou te dizer uma outra questão que é legal, né, dividir. No consultório, a gente tem uma relação de muita confiança com os pacientes. Sim. E às vezes aparecem coisas que aparecem para nós e não aparecem para o médico. Ou pior, o cara vai no médico, então, por exemplo, né, já tive caso do cara ir no proctologista e o procto falar, se você não quer se machucar, não usa mais a bunda, tipo, né? Que é uma coisa bastante chata. Violenta e tosco. Violenta é a palavra mesmo. Quando você é um homem gay, né? Qual é a extensão do quanto que ele pode, por exemplo, usar o geriatra nesse lugar? Quer dizer, necessariamente ele tem que ir no procto, o geriatra consegue ajudar ele até uma certa medida. Você acha que dá para concentrar no geriatra essa relação de ser a ponte para esses outros médicos todos? Eu acho excelente. Então o geriatra pode ser a ponte para esses outros médicos, inclusive ter esse olhar, é uma fissura anal, então poder prescrever uma medicação, mas claro, precisando alguma intervenção maior, apareceu alguma lesão, fez um Papanicolau, né, o Papanicolau anal, algum exame que mostra alguma alteração, a gente precisa encaminhar para o procto. Mas daí o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nos próprios que vão ser afirmativos, que vão ter um exame físico legal, que vão ser acolhedores e não vão ser toscos igual esse exemplo, que a gente sabe, gente, que infelizmente ainda tem muita gente que é preconceituosa. Mas né? também dá para olhar para o médico clínico geral, eu tô pensando em geriatra, mas de modo geral, como esse cara que vai... Quer dizer, você não tem que ter vergonha de falar, doutor, tô com uma fissura anal, porque vocês têm condição de, inclusive, ver o quanto que tá na hora de procurar um médico mais especialista ou não, né? Exatamente. E a gente vai falar, daqui já acaba um pouco o meu conhecimento, preciso encaminhar para um colega. Tá, outra pergunta. A gente tem homens que viveram, né, são mais velhos e que tem essa coisa muito forte do estigma do HIV e da AIDS, né? A gente sabe que tem uma diferença, AIDS é uma coisa, HIV é outra, mas acho que essa geração foi muito exposta a pessoas com AIDS, né? Qual é o risco de alguém tomando PrEP se contaminar? Então, gente, tomando PrEP certinho, risco quase zero, né? Então, assim, é uma eficácia 99,9%. Então, é um remédio seguro para o corpo, seguro e eficaz para a prevenção de STs. E lembrando que, assim, a pessoa que vai estar em PrEP, o legal, ela está de 3 em 3 meses passando em consulta, fazendo exame, fazendo sorologias, conversando, porque a gente está falando de PrEP, mas até entrando num outro assunto que a gente vai falar. Se, por exemplo, ele não usa camisinha porque ele tem medo de broxar, eu posso negociar com ele, então eu vou te prescrever esse remédio para ereção para você sentir mais confortável de usar camisinha. Então, não necessariamente... Teve uma infecto que eu ouvi uma vez, ela falou, PrEP é como se fosse um anticoncepcional para mulher cisgênero. Você não vai usar anticoncepcional para o resto da vida. Talvez por um período de tempo, volta, e você vai negociando outras formas. A gente chegou em outro, já tinha esquecido disso, da palmolescência. Tem uma questão que preocupa muitos homens, sei lá, 40 a mais, porque acho que isso está ficando cada vez mais cedo, que é a sua performance sexual. A gente sabe que tem muito a ver com a cabeça, mas chega em algum momento que a gente tem queda de testosterona, e que daí não é só a cabeça. Quer dizer, você pode estar com a cabeça super, super boa. Se você não tem testosterona no seu corpo, você não vai conseguir uma ereção rija como um garoto de, sei lá, 18.
O cara que tá broxando, por exemplo, ele não precisa necessariamente ir no urologista. Ele pode fazer esse acompanhamento junto com o geriatra. Pode sim. E isso que você falou, as principais etiologias de problema de ereção são psicogênica, cabeça... Gente, ele tá falando, ele é um médico renomado. Etiologia. Vamos lá, explica o que é etiologia. Etiologia é a causa, né? E desculpa tinha falar... uma palavra também, se causa, ele vem com etiologia. Tá, então, das principais causas... As principais causas de problemas de ereção, cabeça, como você falou, e vascular. Diabetes, pressão alta, colesterol. E, gente, claro, não estou desmerecendo os colegas uros, mas o geriatra tem condição também de tratar e acompanhar a disfunção erétil. Principalmente porque quando a gente fala de uma população mais velha, diabetes, colesterol, são coisas que avançam com a velhice, né? Sim, tem aumento dessas condições. E aí, qual vai ser a nossa função para saber, posso ou não posso dar pílula azul ou alguma outra medicação para a pessoa ter ereção? Lembrando, né, que para eu ter uma penetração anal, o pênis tem que estar mais duro do que para uma penetração vaginal. Então o médico tem que saber isso também, porque isso impacta antes um homem gay, por exemplo, do que um homem cisgênero heterossexual. E a maior parte das pessoas não tem contraindicação para usar a pílula azul, tá? Grande questão, conversa antes com o médico para saber se não tem uma contraindicação, se não tem nenhuma medicação que vai interagir. E aí, mensagem de ouro, gente. Poppers, posso falar poppers também? Pode, uai. Poppers, daí não pode poppers com a pílula azul, tá? Porque daí os dois são vasodilatadores, daí sim pode gerar problema. Você não quer morrer em cima do seu passivo, né? Então assim, por favor. Exatamente. Então, por exemplo, e se você tem uso... E é isso, gente. Não é pra ter medo de falar alguma coisa pro profissional de saúde. É pra ser aberto com o Caio, pra ser aberto comigo. Então, assim, se você já tem uma prática e um uso, a gente vai falar sobre redução de danos. Você vai utilizar alguma questão aí, alguma substância, a gente vai falar, então nesse dia você não vai usar a medicação pra ereção. Vai ter que escolher. Vai ficar doidão da cabeça ou doidão do pau. Não vai dar pra ter os dois, né? Agora, isso é uma coisa importante, sabe? Que às vezes falam assim pra mim, precisa falar pau, cu, porra na internet? Precisa. Porque é importante que a pessoa que esteja assistindo saiba que ela pode chegar no consultório e dizer, puta, engoli a porra. Isso me dá... Tava com uma afta e tem que engolir a porra. Meu cu tá sangrando. Sei lá, meu pau não fica duro com a camisinha. A gente precisa poder falar do nosso sexo com liberdade, senão a gente, profissional, não ajuda quem tá sendo atendido, né? Então... E senão a gente quer barreira, né? Parece até que o sexo é uma coisa higiênica, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem forma, né? Eu falo que sexo que não suja não tem graça. Não precisa, você não precisa botar bosta na pessoa, mas um suor, um calor, né? Uma saliva. Muita saliva, tudo isso é bom. Faltou alguma coisa que acho que dessa coisa mais... Não? Eu acho que a grande questão é lembrar, gente, não existe assunto proibido, né? Assuntos proibidos geram tabus e tabus geram violências. Vamos acabar com qualquer tabu, porque daí todo mundo vai poder se abrir com um profissional de saúde e falar sobre tudo. E acho que uma última coisa que eu queria dizer a gente fala na internet e é importante você saber que tudo que a gente fala num vídeo como esse é uma fala generalizada. Se você quer ter um acompanhamento individualizado, é bacana você ter o teu médico, o teu psicólogo, enfim, mas por que eu tô dizendo isso? Porque, então eu posso tomar PrEP, posso tomar Viagra, posso tomar remédio... Cara, e aí você tem uma gastrite que faz uma interação que você não metaboliza bem e teu osso tá frágil. Então, aqui a gente se informa de forma geral, mas vai fazer um acompanhamento de perto. Investe na tua saúde. Né? Se você tiver que escolher uma coisa para investir, é a tua saúde. Então, procura um médico, né, que tenha esse olhar, que seja afirmativo, e se olha de perto. Porque daí você vai se sentir seguro para poder viver a tua sexualidade, a tua velhice e a tua vida de forma geral de um jeito muito mais saudável. É isso? É isso aí. Então tá bom. Então é isso. Beijo pra vocês, a gente vê vocês na próxima. Tchau.